Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora, você fica muito bem informado. O Google tirou do ar um serviço que alertava as pessoas sobre as ocorrências de desastres naturais. A medida foi tomada junto com um pedido de desculpas depois que moradores da região sudeste do Brasil receberam um alerta de um falso terremoto. Moradores dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e de São Paulo receberam na madrugada desta sexta-feira um alerta falso de terremoto no mar, na região de Ubatuba. O alerta chegou apenas em celulares com o sistema operacional Android do Google. O sistema indicou tremores com magnitudes de 4,6 em Ubatuba e 5,5 na Baixada Santista. A tecnologia funciona com sensores dos próprios dispositivos para detectar movimentações sísmicas e pode emitir notificações preventivas com base em dados globais de sismologia. A notificação inclui orientações de segurança com recomendações e precauções. A Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta não partiu do centro de gerenciamento. De acordo com o órgão, a notificação possivelmente tenha sido emitida por algum serviço exclusivo do Google. O Centro de Sismologia da USP, Universidade de São Paulo, afirma que não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado. Em nota, o Google disse que o sistema de terremotos do Android usa, na maior parte do mundo, acelerômetros, que são chips que podem detectar vibrações e velocidade, exceto nos Estados Unidos, que usa os dados do Serviço Geológico do governo. A diretora de respostas da Defesa Civil disse que está sendo apurado de onde partiu o alerta e para qual origem, para que eles possam minimizar ou mitigar futuros alertas falsos. Ela ressaltou a importância de se obter credibilidade nos alertas enviados à população. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira em Belém, no Pará, que quer trazer um mundo para conhecer a Amazônia brasileira do jeito que ela é, nas palavras dele. Belém cedia este ano a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a chamada COP30. Mas esta sexta-feira não trouxe uma boa notícia para Lula. A popularidade do presidente caiu para o nível mais baixo de seus 3 mandatos como presidente do país. O presidente Lula esteve em Belém, no Pará. A cidade vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em novembro deste ano. Ora, nós vamos fazer em Belém, porque nós queremos mostrar a Amazônia do jeito que ela é, com o problema que ela tem, para que as pessoas saibam que tem que ajudar. O presidente também falou sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Você quer como fazer para a gente não ser predatório com a nossa querida Amazônia. E por isso que eu acho que a gente vai fazer, sabe, com muita responsabilidade. E se tiver petróleo, a gente vai ter mais dinheiro para fazer mais educação, mais saúde, mais tecnologia. Na última quarta, Lula afirmou que o IBAMA precisa autorizar a Petrobras a perfurar poços em busca de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, na margem equatorial, no litoral do Amapá. Esta sexta-feira não trouxe uma boa notícia para Lula. A popularidade do presidente caiu para o nível mais baixo de seus 3 mandatos, situando-se em 24%, segundo uma pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha. O presidente disse ainda que não descarta a possibilidade de se candidatar em uma nova eleição. Na declaração dada em uma entrevista a uma rádio de Belém, o presidente voltou a falar sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que não descarta a possibilidade de disputar a reeleição em 2026, mas considera muito cedo tomar essa decisão. Segundo ele, além de avaliar suas condições de saúde, será necessário um diálogo com partidos políticos e a sociedade antes de definir sua candidatura. Lula destacou que aos 79 anos precisa ser realista consigo mesmo e que a prioridade agora é governar. Porém, afirmou que caso esteja com plena saúde e disposição, poderá concorrer novamente. O presidente também comentou sobre a nova composição do Congresso, com Hugo Mota na presidência da Câmara e Davi Alcolumbre à frente do Senado. Lula demonstrou confiança que os parlamentares deverão ajudar na aprovação das pautas prioritárias do governo em 2025. Durante a entrevista, Lula disse que acredita que o resultado da economia pode
pode ser melhor do que é indicado na projeção do FMI, que prevê um crescimento de 3,7%. Atualmente, um ponto em que tem sido discutido no governo é a exploração de petróleo na margem equatorial, tema central do debate entre governo e ambientalistas. A estimativa é de que a exploração da área possa gerar até R$1 trilhão em arrecadação. Diante da relevância econômica, a expectativa de que a autorização para pesquisa seja concedida ainda no primeiro trimestre desse ano. Mesmo assim, Lula criticou o IBAMA pela demora na liberação de pesquisas na Foz do Amazonas, classificando a postura do órgão e dizendo que o IBAMA não pode agir contra o governo. Durante a entrevista para a Rádio Clube do Pará, Lula disse que Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, é inteligente e que jamais seria contra a pesquisa para a exploração do petróleo na margem equatorial. Olha, se não encontrar petróleo, tudo bem, vamos procurar em outro lugar. Mas se tiver petróleo, nós temos que saber como explorá-lo. E, inclusive, utilizar dinheiro para que a gente possa ter uma política mais forte de fiscalização, mais forte ambientalmente e cuidar melhor do Brasil. É isso. Eu tenho certeza que a Marina jamais ela será contra, porque a Marina é uma pessoa muito inteligente e o que a Marina quer é o seguinte, não é que eu não quero fazer, é como fazer. Esse como fazer é uma coisa que eu quero, que ela quer e que você quer. Como fazer para a gente não ser predatório com a nossa querida Amazônia. Após as críticas, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, respondeu que o órgão atua de forma técnica e que não houve pressão direta de Lula para acelerar o processo. Agostinho afirmou que decisões sobre empreendimentos com grande impacto ambiental exigem rigor e transparência. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também se manifestou. Em nota, declarou que nem o IBAMA, nem o Ministério do Meio Ambiente têm atribuição para decidir sobre a política energética do país. Segundo ela, cabe ao Conselho Nacional de Política Energética definir os rumos da exploração de combustíveis fósseis no Brasil. Marina defendeu a independência do IBAMA e ressaltou que o órgão segue critérios técnicos para analisar cada solicitação de licença. A ministra também reiterou que o governo não interfere nas decisões ambientais e que Lula considera os impactos ecológicos um fator essencial na tomada de decisões. O tema ganhou ainda mais destaque após Lula se comprometer com o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a buscar uma solução para a liberação da licença ambiental. Alcolumbre, que representa o Amapá, estado onde está localizada a região da margem equatorial, defende a aprovação do projeto. A Petrobras já entregou ao IBAMA todos os documentos exigidos para o licenciamento e aguarda um posicionamento. A pressão política sobre o tema tem aumentado. Aliados de Lula indicam que a licença poderá ser concedida nos próximos 30 dias, especialmente após Alcolumbre assumir a presidência do Senado. Marina Silva, por outro lado, tem sido alertada internamente sobre a urgência do governo em resolver a questão. E olha, agora a gente muda de assunto e fala de saúde, porque agora todos os 41 itens da farmácia popular serão totalmente gratuitos para a população. Com a medida adotada pelo governo, as fraldas geriátricas e um remédio para a diabetes, que antes eram pagos, agora serão de graça. Mais de 1 milhão de pessoas vão se beneficiar de forma imediata com a medida anunciada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Todos os 41 itens disponíveis em farmácias populares serão distribuídos de forma totalmente gratuita. Com essa medida, as fraldas geriátricas e um remédio para diabetes mellitus, associado à doença cardiovascular, que antes precisavam do pagamento de coparticipação, serão de graça. Essa determinação vai garantir economia de R$ 190 por mês para os usuários da dapagliflozina. Já no caso das fraldas para pessoas com deficiência ou acima de 60 anos, a pasta calcula o uso de 40 unidades a cada 10 dias, o que vai gerar uma economia de R$ 270. A ministra afirma que essa ampliação vai melhorar a qualidade de vida da população mais idosa e ela informou ainda que a pasta busca outras ampliações. Nízia também anunciou que o Ministério vai abrir o credenciamento para farmácias privadas de 758 cidades, que não contavam com o Farmácia Popular. Segundo a pasta, a expectativa com essa ampliação é a universalização do Farmácia Popular. Hoje, 31 mil farmácias estão distribuídas em cerca de 4.800 municípios, o que representa um alcance de 97% da população. A ministra também reforçou a importância dos municípios promoverem ações preventivas contra a dengue. Ela garantiu que o Ministério
tem apoiado estados e municípios com novas tecnologias de unidades para dispersar o larvicida, fortalecer os agentes de endemias e realizar ações de controle para os próximos anos, como é o caso da introdução de uma bactéria contra a transmissão do vírus. E veja a seguir, nasce no Aquário de São Paulo a primeira ursa polar da América Latina. Olha só, já tem até nome, viu? A reportagem completa no próximo bloco. E nós estamos de volta com o Redação Hit. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Segundo dados de uma pesquisa do IBGE, 14 estados do Brasil registraram as menores taxas anuais de desemprego no ano passado. Os números bateram recorde da história no país. Vamos ver. Os dados são da Pesquisa Nacional, por amostra de domicílio, o PNAD contínua trimestral do IBGE. Os números são referentes ao ano de 2004 e mostram que diversos estados do Brasil encerraram o ano com a menor taxa média de desemprego ao total. 14 unidades federais registraram as taxas de redução. Os estados que atingiram as maiores marcas da redução foram o Rio Grande do Norte, com 8,5%, o Amazonas, com 8,4%, e o Amapá, com 8,3%, enquanto São Paulo chegou a 6,2%. As menores taxas foram no Mato Grosso do Sul, com 3,9%, em Santa Catarina, com 2,9%, e Mato Grosso, com 2,6%. A taxa de desemprego média anual no país ficou em 6,6%, o menor número da história, desde que o IBGE começou a calcular o índice, no ano de 2012. Em 2024, 7,4 milhões de pessoas estavam desocupadas, enquanto em 2023 haviam 8,5 milhões. No ano passado, 103,3 milhões de pessoas estavam empregadas. O número bateu o novo recorde. Em comparação com 2023, o número de empregados cresceu em 2,6%. Na zona rural de Itaporã, duas irmãs mostram que, com determinação, é possível transformar desafios em conquistas. De uma pequena plantação de goiaba surgiu uma agroindústria que fornece merenda escolar e ainda produz doces caseiros que já alcançaram reconhecimento nacional. Gleba Santa Terezinha, zona rural de Itaporã, duas irmãs colhem de 800 pés de goiaba o sonho de empreender. A agroindústria Doce Conquista fornece goiabas para a merenda escolar e transforma o excedente em doces caseiros. Mas para alcançar o sucesso, o caminho foi repleto de desafios. Quando nós compramos a propriedade, nós plantamos o arroz. Deu até bem, deu bem a primeira planta. Na segunda já deu problema que faltou água, aí já não era mais eficaz o arroz. Plantamos soja. Aí, como a gente não tem equipamentos, não tem os maquinários, tudo era dos outros. E a propriedade pequena não tem na hora certa, porque o maquinário primeiro vai atender os grandes. A gente colhia, vendia, pagava o banco, pagava o maquinário e sobrava pouco. Aí depois o milho, mesma coisa, mesma situação. Foi, também não deu. Aí depois mudamos, vamos para cenoura e cebola. Produzimos bastante, mas não tinha para quem vender. Perdeu muito, muito. Plantamos mandioca, não, vamos plantar mandioca. Também deu a mesma coisa, a gente comia, dava um pouco para os vizinhos, não deu. Aí veio a sugestão da goiaba, da fruta. Aí sim optamos pela goiaba.
Aí transformou nossa vida, foi em 2005. Logo nos primeiros anos da plantação, uma crise hídrica quase colocou tudo a perder. Sem água suficiente, as irmãs tiveram que improvisar para salvar os pés de goiaba e continuar sonhando com um futuro melhor. A gente tinha 1000 pés de goiaba plantados. O que a gente fazia? Puxava a mangueira com água do poço até aqui no meio da roça, colocava nos latão de 200 litros e aí molhava com balde. Cada pé. Isso aí foi por isso que a gente acho que consegue ter muito amor, porque foi sofrido. A gente molhava cada pé com balde e conseguimos. Isso aí foi muito tempo. Aí depois nós conseguimos a irrigação, né? Esses caninhos azul aí, a irrigação a gente financiou, já quitou, tudo pago, tá certo. Das adversidades nasceu a conquista. Em 2013, uma forte geada devastou a produção. E em 2017, o problema se repetiu. Mas com apoio técnico e determinação, Maria e Marlúcia aprenderam a resistir. Em 2023, reergueram a produção, comercializando mais de 10 toneladas. E a sobra de goiabas maduras virou oportunidade. Na cozinha de casa, as irmãs criaram doces caseiros, transformando prejuízo em sucesso. Quando nós tivemos a primeira grande colheita de goiaba, que começamos a sair para fazer as vendas no comércio aqui da região de Dourados, né? Nós vimos que tinha muita goiaba madura, ficava muita goiaba madura nos pés. E naquele desespero dos maridos sair, não tinha comércio, ainda não tinha comércio para vender a goiaba in natura, a gente ficava em casa e tentava aproveitar. Nós começamos a fazer as geleias em casa com uma receita que a mãe, sabe, que a mãe fazia para nós quando a gente era criança. Além de cuidarem da plantação, Maria e Marlúcia se dedicam à produção e à venda dos doces. A comercialização foi um dos maiores desafios, mas elas superaram cada obstáculo com determinação e criatividade. Goiaba é bem simples, o pessoal ainda muita gente fala, é fácil, goiaba tem em qualquer lugar, né? Tem mesmo, você vê, tem em qualquer lugar. Mas a nossa goiaba é um plantio comercial que é muito bem cuidada, né? E nós temos muito carinho pelos nossos pés aqui de goiaba, que a gente sabe que a maioria das nossas goiabas, elas são destinadas para alimentação escolar, que é para criança. Na hora da colheita, o esforço físico é grande, mas feito com muito carinho. As goiabas são colhidas uma a uma, selecionadas, higienizadas e transformadas em produtos que adoçam vidas. A produção é diversificada, com goiabadas, geleias e polpas de frutas. Nós produzimos, que é o carro-chefe, que é a goiabada cascão, a geleia de goiaba com pimenta, a geleia de goiaba com gengibre, geleia de goiaba com doce de leite, geleia de goiaba com doce de leite e baru, a goiabada com cascão com a casca da guavira, e o molho de goiaba apimentado, que também está tendo uma grande aceitação, e o ketchup com sabor de goiabada. A Doce Conquista rompeu fronteiras. Os doces estão em programas de TV e tem milhões de visualizações nas redes sociais. Muito bom e ajudou muito. Deu a oportunidade da gente mostrar, né, que uma propriedade bem no interior, né, que nós somos bem do interior mesmo, tem possibilidade, a gente tem como gerar renda dentro dessa propriedade, principalmente por mulheres, né, por a gente ser mulheres, negras, então a gente consegue gerar renda do desperdício. As irmãs sonham em ampliar a produção, alcançar novos mercados e inspirar outras mulheres rurais. É possível. Qualquer mulher é capaz de empreender, tá? É só colocar a mão na massa. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço e é muito bom ter os nossos dinheiro, né? Sem depender de ninguém. Olha, deu até água na boca, né? E no Rio de Janeiro, o turismo está rendendo mais dinheiro do que o esperado aos setores de serviço, comércio e indústria. No ano passado, o faturamento foi maior,
do que a média nacional. O turismo no Rio de Janeiro segue em crescimento acelerado, superando a média nacional em 2024. De acordo com um estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, as atividades turísticas no estado registraram um aumento de 6% ao longo do ano, enquanto no Brasil o avanço foi de 3,5%. Somente em dezembro, a alta no Rio foi quase 1,5% em relação ao mês anterior, impulsionada pelo fluxo intenso de visitantes e pelo impacto positivo de grandes eventos na cidade. O levantamento baseado em dados da pesquisa mensal de serviços do IBGE aponta que setores como transporte, hospedagem, alimentação, lazer e comércio foram diretamente beneficiados pela movimentação turística. O impacto econômico gerado por gastos com hotéis, restaurantes, entretenimento e compras soma cerca de 2 bilhões de reais no estado. A Cidade Maravilhosa continua sendo um dos destinos mais procurados, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros, atraídos pelas belezas naturais, pelo patrimônio histórico e cultural, além do calendário de eventos que movimenta a capital ao longo do ano. Entre os turistas internacionais, os argentinos lideram as visitas, seguidos pelos norte-americanos e chilenos. Já entre os brasileiros, a maioria dos visitantes vem de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Além de impulsionar diversos setores da economia, o turismo gera empregos, fortalece o comércio local e contribui para a valorização do patrimônio cultural e ambiental da cidade. Para especialistas, com investimentos contínuos na infraestrutura e na promoção do destino, a expectativa é de que o Rio siga como um dos principais polos turísticos do país, consolidando a vocação para receber visitantes do mundo todo. E o Aquário de São Paulo anunciou o primeiro caso de sucesso na reprodução de ursos polares na América Latina, viu? A fêmea, chamada de Nur, nasceu com 400 gramas em novembro do ano passado. Está agora com cerca de 6 quilos. Vamos ver. O Aquário de São Paulo anunciou o primeiro caso de sucesso na reprodução de ursos polares na América Latina. O filhote, uma fêmea que recebeu o nome de Nur, nasceu em 17 de novembro. A expectativa da instituição é começar o processo de adaptação ao recinto, onde poderá ser vista pelos visitantes. Ela permanece com a mãe em uma área interna, parecida com o habitat que a espécie monta em condições naturais, e a saída respeitará o rito dos animais. Nur nasceu com 400 gramas e agora está com cerca de 6 quilos. Após o nascimento, o monitoramento à distância permitiria uma intervenção rápida, mas isso foi descartado, já que mãe e bebê se adaptaram rapidamente para alívio da equipe. Que lindo, gente! A proteção da mamãe com a sua filhote, né? Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Tchau!